Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Gudson Queiroz, eu sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia e especialista em membro superior. E a nossa conversa de hoje será sobre dor lateral no cotovelo, também conhecido como epicondilalgia, epicondilite, cotovelo de tenista, existem várias nomenclaturas. Mas se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora e não perca nenhuma de nossas aulas. Vamos lá, começando sobre a epidemiologia. Nós sabemos que a dor lateral no cotovelo, ela pode afetar tanto atletas como não atletas. A idade varia muito, mas principalmente aqueles entre os 35 e 50 anos de idade são as pessoas que estão em maior risco. Os esportes que mais envolvem os indivíduos nesse tipo de desordem é o tênis e o golfe. As ocupações que estão geralmente mais afetadas são atividades que envolvem movimento repetitivo. Essa doença afeta de 1 a 3% de toda a população em geral. E em jogadores de raquete adultos, envolve cerca de 35 a 50% de todos os indivíduos que praticam esses esportes. E jogadores de elite afetam muito menos, porque geralmente os jogadores de elite têm uma mecânica corporal muito melhor do que atletas amadores. Alguns fatores intrínsecos, ou seja, que estão diretamente envolvidos com o corpo do ser humano, podem facilitar o desencadeamento dessa desordem. Principalmente aqueles déficits de força na região proximal de ombro e escápula, principalmente na região da escápula e articulação glenomeral. Então, geralmente indivíduos que desenvolvem esse tipo de desordem no cotovelo são aqueles que têm uma fraqueza um pouco mais proximal, e aí a força não é gerada na região proximal ou distribuída na região proximal ou ambos, e aí o cotovelo é sobrecarregado. Na grande maioria desses indivíduos, eles também apresentam déficits de flexibilidade no ombro, principalmente com a perda da flexibilidade na região posterior do ombro, principalmente manguito e cápsula posterior. Geralmente os indivíduos que realizam um backhand durante a prática do tênis com uma mecânica corporal não muito adequada tende a sobrecarregar esse cotovelo, principalmente durante o backhand com a extensão de punho, porque a gente sobrecarrega muito os extensores de punho quando nós não mantemos o punho em neutro durante o movimento de backhand. Outro fator intrínseco é o mau estado geral, ou seja, pacientes que têm outras comorbidades, como a diabetes, como sobrepeso, gordura central excessiva e assim por diante. Má postura dos membros superiores também está envolvido com o aparecimento dessa síndrome. Repouso e recuperação inadequada e também aquecimento inadequado. Alguns fatores extrínsecos, ou seja, externos, são, por exemplo, o tamanho inapropriado do punho da raquete, ou seja, uma empunhadura incorreta, uma empunhadura maior ou menor do que aquela adequada, pode alterar a maneira como os músculos contraem para realizar os movimentos necessários para a prática do tênis, principalmente os músculos que estão localizados no cotovelo, mas que fazem a função de movimentar o punho. As raquetes com cordas também muito tensas também podem dificultar a distribuição da carga na bola, em que quando a raquete entra em contato com a bola, essa distribuição não é muito apropriada e aí vai sobrecarregar os tecidos moles na região do cotovelo. E também o tamanho inapropriado do cabo da raquete ou da raquete em si, ou seja, uma criança, um adolescente que usa uma raquete mais pesada do que ela pode suportar, isso pode facilitar o desenvolvimento dessa doença. Alguns fatores traumáticos que também podem estar envolvidos é o microtrauma repetitivo, o comprometimento vascular, na grande maioria das vezes, está presente durante o microtrauma repetitivo, porque isso vai fazer com que haja uma redução da vascularização nos tecidos moles e sem sangue nós não temos nutrição.
As altas tensões excêntricas e concêntricas também podem estar facilitando o desenvolvimento dessas tendinopatias. Principalmente as forças excêntricas, que são aquelas forças que nós realizamos em nossos músculos, ao mesmo tempo em que o músculo alonga. Então, quando você tem uma contração associada a um alongamento daquele tecido, nós chamamos isso de força excêntrica, e isso leva a um maior dano tecidual. Alguns achados patológicos clássicos que nós vemos nesse tipo de indivíduo é a hiperplasia angiofibroblástica, também conhecida como tendinose, ou seja, a proliferação de vasos de conteúdo de colágeno de forma desorganizada e de maneira desproporcional com relação aos tipos de colágeno, a granulação vascular excessiva. Na grande maioria das vezes o colágeno é depositado de maneira desorganizada, facilitando a quebra desse colágeno durante forças com cargas até mesmo pequenas, e a degeneração desse colágeno, que também pode estar associada com a microrruptura de principalmente dois tendões, o tendão extensor radial curto do carpo e o tendão do extensor ulnar do carpo. O paciente geralmente chega ao consultório relatando uma dor gradual e progressiva na região lateral do cotovelo. Se for um jogador de tênis, geralmente vai reclamar durante a empunhadura e durante o backhand. Se for um trabalhador, geralmente o paciente vai reclamar de dificuldade de digitação ou dificuldade de carregar algum peso ou sacola, principalmente com o cotovelo estendido e também com o antebraço pronado. Os sintomas geralmente progridem após as atividades atléticas ou após uma carga de trabalho excessiva, e geralmente esse cotovelo fica bastante dolorido, vai perturbar o sono do paciente, e o paciente também vai relatar uma perda de força de preensão. A força de fechamento da mão vai estar reduzida nesses pacientes. O que é que nós observamos na prática clínica quando a gente vai avaliar esse paciente? Geralmente o paciente tem uma perda de movimento de flexão do punho, ou seja, uma contratura dos extensores do punho que estão originados ali na região da face lateral do cotovelo, uma sensibilidade à palpação na origem dos extensores do punho, ali na região do epicôndilo lateral no cotovelo. Pode haver um eritema, uma vermelhidão, um edema localizado também. A força de preensão vai estar bastante reduzida e o paciente vai relatar também dor com a flexão passiva do punho, uma dor com o movimento isométrico de extensão de punho e extensão do terceiro dedo. Isso fala para a gente que existe uma irritação desses músculos mais proximais, principalmente extensor comum dos dedos, mas no ventre muscular do terceiro dedo, e o extensor radial longo e curto do carpo. Esse paciente também vai apresentar uma alteração do controle motor, controle neuromuscular, ou seja, quando o paciente estende o punho, geralmente ele tende a estender o punho com abdução do polegar ou com desvio radial excessivo do punho. Isso fala para a gente que o paciente tem uma hiperatividade de extensor radial longo do carpo, do extensor comum dos dedos, quando ele estende os dedos juntos, e às vezes uma hipoatividade do extensor ulnar do carpo. Por isso que o paciente tem uma tendência a realizar a extensão com desvio radial, sobrecarregando os desviadores radiais do punho. Aqui a gente vê 3 padrões comuns que nós observamos nesse tipo de paciente. No primeiro caso, à esquerda, nós vemos uma extensão do punho com desvio radial, sobrecarregando os extensores radiais longo e curto do carpo, principalmente o extensor radial longo do carpo. A carga não está sendo distribuída em todos os músculos, então os extensores radiais do carpo vão ficar sobrecarregados e aí o paciente vai desenvolver dor no cotovelo. O segundo padrão é uma extensão com desvio radial, mas associado a uma abdução do polegar, ou seja, o abdutor longo do polegar vai estar excessivamente ativado. Isso pode
também favorecer uma dor no punho e também no cotovelo. Ou um aparecimento da doença de Decker-Vein, que é a tendinossinovite do primeiro compartimento, ou seja, do extensor curto e abdutor longo do polegar. No terceiro caso, nós vemos uma hiperatividade do extensor do dedo mínimo, ou seja, o paciente estende o punho em neutro, mais a extensão do dedo mínimo. A hiperatividade do extensor do dedo mínimo é bem notória nesse caso. Então, esses pacientes geralmente vão desenvolver tendinopatias, tanto no cotovelo quanto as tendinopatias do extensor ulnar do carpo ou do extensor próprio do dedo mínimo. Esse é o padrão correto, sem nenhuma sobrecarga e realizando a extensão do punho de forma neutra, sem abdução do polegar e sem hiperatividade de nenhuma musculatura específica. Os exames de imagem para esses casos têm pouca utilidade. As radiografias só são interessantes quando existe a suspeita de alguma tendinopatia calcária e mesmo assim o tratamento não vai mudar muito. E as ressonâncias magnéticas, elas vão mostrar principalmente rupturas do compartimento extensor da musculatura, que faz parte do compartimento que estende o punho a nível do cotovelo, e alguma tendinose, ou seja, alguma alteração das fibras de colágeno e degeneração a nível do epicôndilo lateral. Existem alguns testes tradicionalmente conhecidos para identificar a dor lateral no cotovelo, a epicondilite ou epicondilalgia. O primeiro teste é o teste de Cosen, que é quando você realiza uma extensão, o paciente realiza uma extensão do punho de maneira ativa e você faz uma contra-resistência à flexão do punho com o cotovelo a 90 graus. Os livros vão falar que quando o paciente tem dor no cotovelo, esse teste é positivo. Mas nós não temos estudos de acurácia para determinar a sensibilidade nem a especificidade desses testes. Então, são testes que nós não temos valores nenhuns, valores nenhum em termos psicométricos. Então, nós não podemos determinar o quão sensível, confiável e específico são esses testes. O segundo teste é o teste de Mills, em que é realizada uma flexão do punho de maneira passiva, com extensão do cotovelo. Os textos vão dizer que o paciente que tiver dor durante esse movimento, o teste é positivo. Portanto, o paciente teria uma epicondilite lateral. Na verdade, nós também não temos testes que nos falem da sensibilidade, especificidade ou confiabilidade desses testes. Portanto, é um teste muito subjetivo. Este outro teste é um teste de extensão do terceiro dedo, ou chamado de Maudsley. O teste de Maudsley, nós solicitamos que o paciente faça uma extensão do terceiro dedo contra a resistência. Geralmente ele vai relatar uma dor a nível do ventre muscular do extensor comum dos dedos. Novamente, não temos nenhuma informação científica que nos prove que esse teste é confiável, sensível ou específico para esse grupo de pacientes. Então, alguns diagnósticos diferenciais que nós tendemos a fazer é, primeiro, pensar em uma compressão de raiz nervosa a nível de C6 e C7. Geralmente, esses pacientes relatam sintomas de natureza um pouco mais radicular, ou seja, uma dor que tem origem na coluna cervical e vai se distribuindo para todo o membro superior. E, geralmente, esses pacientes têm os testes para compressão de raízes cervicais positivo, como, por exemplo, o teste de Sperlings. Então, nós devemos avaliar esses pacientes e investigar se esses sintomas podem ter origem na região cervical. A síndrome do nervo interósseo posterior também é um outro diagnóstico diferencial para essa população. Nós diferenciamos essa síndrome do nervo interósseo posterior com a tendinopatia lateral no cotovelo, porque geralmente os pacientes com
síndrome do nervo interósseo posterior vão ter uma dor no cotovelo um pouco mais distal, não é a nível do epicôndilo, é um pouco mais distal no ventre muscular dos extensores de punho e dedos. Geralmente o paciente também vai ter uma fraqueza bem importante dos extensores dos dedos, do extensor radial longo e curto do carpo, a nível de punho, e esses pacientes também podem apresentar um déficit, por exemplo, de preensão de dedos também. Um outro diagnóstico diferencial é a irritação do nervo cutâneo antebraquial lateral, ou seja, aquele ramo sensorial terminal do nervo músculo cutâneo, e aí geralmente o paciente vai apresentar sintomas um pouco mais superficiais e não a nível de êntese e a nível de ventre muscular. A síndrome do Anconeu também é uma outra desordem que nós temos que diferenciar da dor lateral no cotovelo. É uma desordem que foi descrita bem recentemente, no ano de 2021, principalmente nos primeiros meses de 2021. Esse artigo foi publicado no Journal of Hand Therapy e fala da potencial causa dessa dor lateral no cotovelo como sendo a síndrome do Anconeu. Quando nós temos um anconeu, que é um músculo bem pequeno, triangular, a nível da região lateral do cotovelo, quando esse músculo está hiperativado, ele pode simular as epicondilalgias laterais. E nós temos visto isso com bastante frequência em nossa clínica. O tratamento do paciente vai depender muito dos achados clínicos. Então, a fisioterapia vai focar no déficit funcional do paciente. Se o paciente, depois de uma investigação, de uma boa avaliação fisioterápica, apresentar déficit de força, nós iremos tratar esse déficit de força. E assim por diante. Flexibilidade, condicionamento, as manipulações e as mobilizações também são importantes para esse paciente, se prescritas de maneira adequada. A reeducação postural ou reeducação neuromuscular são interessantes para aqueles pacientes que têm alguma alteração postural ou aquelas desordens que nós vimos na região do punho, que é uma perturbação do equilíbrio normal de distribuição de força dos extensores de punho e polegar. A liberação dos tecidos moles também podem ter uma boa utilidade, principalmente a mobilização miofacial e a técnica de agulhamento seco. É importante que os indivíduos modifiquem aquelas atividades que possam agravar os sintomas. Algumas vezes os ortopedistas fazem uma prescrição de injeção de corticosteroide local, que geralmente alivia bastante a dor dos pacientes, mas tem seus efeitos colaterais, que é, por exemplo, a degeneração dos tecidos mole, principalmente tendão. Anti-inflamatórios não esteroides podem ser utilizados sem muitos efeitos colaterais, a não ser efeitos gástricos importantes, principalmente se o paciente tiver uma úlcera ou uma gastrite. As órteses de repouso de punho podem ser interessantes também se houver uma sobrecarga importante, as terapias de onda de choque e as outras modalidades fisioterápicas, como por exemplo a termoterapia, calor, estimulação elétrica nervosa transcutânea, o TENS, a iontoforese, o ultrassom e o laser de baixa intensidade. É importante para aqueles esportistas que eles melhorem a sua mecânica do esporte para que possam realizar a atividade esportiva sem que haja uma sobrecarga nos músculos. É importante nós analisarmos, como fisioterapeutas, analisarmos o movimento humano, o movimento do nosso paciente. Na grande maioria das vezes, esses pacientes com epicondilalgia lateral, com dor lateral no cotovelo, vão apresentar uma inibição periescapular, ou seja, uma fraqueza da musculatura ao redor da escápula, uma fraqueza dos lumbricais na mão, dos interósseos na mão, e uma fraqueza do extensor radial curto do carpo e do extensor ulnar do carpo. Por isso que a grande maioria desses pacientes realizam extensão de punho com desvio radial do punho.
E esses pacientes, em contrapartida, vão apresentar uma hiperatividade do extensor radial longo do carpo, extensor longo do polegar, abdutor longo do polegar, às vezes extensor comum dos dedos, anconeu e o extensor próprio do dedo mínimo. Então, nós devemos observar essas alterações e corrigi-las com o controle neuromuscular correto, o exercício corretivo para aniquilar essas alterações motoras. O encurtamento dos extensores de punho e dedos também é comum e nós devemos abordar com os alongamentos. É comum também a hipoatividade ou hipomobilidade do punho, que deve ser tratada com terapia manual e fortalecimento. A rigidez cérvico-torácica, que deve ser tratada com alongamentos, mobilizações articulares ou manipulações articulares. E a hipercifose torácica também. Então aqui estão algumas sugestões de fortalecimento de ombro e cintura escapular que podem ser implementados nesses pacientes. Alguns exercícios para que a gente possa treinar o manguito rotador, possa treinar o trapézio, principalmente as fibras médias e inferiores, o serrátil anterior, alguns exercícios que envolvem o controle de tronco também, do core, alguns exercícios um pouco mais dinâmicos que envolvem a propriocepção e assim por diante. As mobilizações neurais são muito importantes nesses pacientes porque às vezes nós temos uma alteração do deslizamento, principalmente do nervo radial do interósseo posterior, que é confundida com uma epicondilalgia lateral de origem muscular ou tendinosa. Então é importante que seja realizado o teste de neurodinâmica para avaliar se existe algum comprometimento ou alguma alteração de deslizamento do nervo radial e assim tratar esse nervo radial com as mobilizações neurais. O treino de flexibilidade também é muito importante, alongar todos os tecidos encurtados, as mobilizações e as manipulações também devem ser utilizadas de maneira apropriada, levando em conta os déficits que o paciente apresenta. Alguns exercícios isométricos também são importantes. A evidência científica atual nos estimula a utilizar os treinos isométricos para controle de dor em pacientes que têm dor lateral no cotovelo de origem tendinosa e os exercícios excêntricos também em fases moderadas a tardias nesse tipo de paciente. A reeducação neuromuscular é extremamente importante. Na grande maioria das vezes, os pacientes que têm dor lateral no cotovelo estendem um punho fazendo a utilização do extensor comum dos dedos, ou seja, estende o punho, estendendo os dedos também, e nós temos que reeducar esse paciente a utilizar esses extensores de punho de maneira bastante seletiva. Vamos falar um pouquinho de evidência. O que a evidência nos mostra que funciona e que não funciona em paciente com dor lateral no cotovelo? Esse foi um estudo publicado em uma grande revista de cirurgia de mão internacional em 2008. Foi um estudo que avaliou a eficácia a curto prazo do laser, do brace, ou seja, da órtese, e do ultrassom terapêutico para paciente que tem dor lateral no cotovelo. E nesse estudo foi observado que o laser foi mais eficaz do que o ultrassom e a órtese para restaurar especificamente a força de preensão de punho. Então parece que o laser foi mais eficaz do que o ultrassom ou a órtese no quesito de restauração de preensão de força. O segundo estudo é um estudo prospectivo, randomizado, bem feito, que foi publicado também em uma grande revista em 2010, o Journal of Shoulder Elbow Surgery, um trabalho muito interessante que foi feito pelo professor Dawson. E nesse estudo, 42 pacientes com epicondilalgia receberam aquele strap brace, que é aquela banda que você coloca no antebraço na tentativa de conter as forças que são transferidas para o epicôndilo. E eles compararam essa banda ou esse strap brace com a órtese de extensão de punho de repouso.
e eles descobriram que a órtese que mantinha o punho em extensão levou a um maior grau de alívio de dor nos pacientes. Então, imobilizar o punho parece ser mais, a curto prazo, claro, parece ser mais interessante do que utilizar aquelas bandas no cotovelo. Um outro estudo que investigou a efetividade das injeções de corticosteroides comparado com as intervenções fisioterápicas, observaram que as intervenções fisioterápicas de uma maneira global são eficazes no acompanhamento de médio a longo prazo. Talvez são até mais eficazes do que aquelas injeções de corticosteroides, visto que as injeções de corticosteroides têm intrinsecamente efeitos colaterais que podem prejudicar inclusive o tendão, causando a sua degeneração. No entanto, é importante declarar que a curto prazo parece que as injeções de corticosteroides são mais eficazes para esses pacientes. Mas temos que levar em conta que existem efeitos colaterais a médio e longo prazo. Um outro estudo interessante que mostra a manipulação do punho comparado com a fisioterapia sem manipulação, e esse estudo foi feito com um acompanhamento de curtíssimo prazo, de 3 a 6 semanas, e nesse estudo parece que a manipulação do punho é mais eficaz a curto prazo do que terapias que não envolvem a manipulação. Um outro estudo mostra a diferença da eficácia do tratamento convencional comparado com o tratamento convencional fisioterápico mais o exercício excêntrico. E eles observaram que o treino excêntrico foi superior, o grupo que teve o treino excêntrico, recebeu o treino excêntrico, foi superior em todas as medidas de resultados, ou seja, em todos os questionários, em todos os quesitos que eles avaliaram, considerando dor, força de preensão, capacidade funcional. Parece que os indivíduos que receberam treinamento excêntrico adicional à terapia convencional se deram melhor em todos esses testes. Um outro estudo que comparou o exercício de alongamento versus o treinamento excêntrico, parece que não houve diferença significativa entre ambos os grupos, ou seja, a curtíssimo prazo, em 4 semanas, parece que o alongamento foi tão eficaz quanto o treinamento excêntrico. Este outro trabalho, publicado por Vincenzino, foi um trabalho muito interessante, que evidenciou que as mobilizações de cervical são muito benéficas para os pacientes que apresentam dor lateral no cotovelo, principalmente aquelas mobilizações que abordam C5 e C6. Então, isso parece alterar os mecanismos de percepção de dor no paciente, e o paciente tende a melhorar não somente a percepção de dor, sentir menos dor, como também melhorar a força de preensão. Então, foi observado também em outro trabalho do Cleland e do Carneiro, que pacientes que receberam as mobilizações na região cervical melhoraram imediatamente a força de preensão do lado afetado. Outras terapias manuais que nós podemos utilizar são as técnicas de Mulligan, que é o MWM, a nível do cotovelo, na articulação húmero-ulnar. E nessa técnica, o terapeuta realiza um deslizamento lateral do cotovelo, promovendo assim uma melhora da congruência e uma redução da percepção de dor no paciente. É uma técnica muito interessante que parece realmente promover um alívio de dor no paciente. Aqui o terapeuta mostrando o deslizamento lateral do antebraço com relação ao húmero e o paciente realizando a preensão com alicate. E geralmente o paciente apresenta uma redução bem importante da percepção de dor. Aqui é apenas uma demonstração, a reprodução daquela técnica que nós acabamos de ver agora, com o paciente relatando uma redução bem importante na percepção de dor. Na verdade, esse é um aluno da pós-graduação que apresentava uma dor lateral no cotovelo e depois da mobilização relatou uma redução bem importante
da percepção de dor e um aumento da força de preensão. Essa é uma outra técnica bem interessante que pode ser utilizado, que é o MWM em posterior anterior da cabeça do rádio, e você mobiliza e pede para o paciente fazer a preensão do punho, né, preensão de mão, e avalia o antes e o depois. Se o paciente apresentar uma melhor preensão durante a mobilização, com a menor percepção de dor, então você pode identificar que realmente o problema pode ter origem na cabeça do rádio. Talvez uma incongruência da cabeça do rádio, e se você conseguir reposicionar melhor esta estrutura óssea, o paciente pode vir a ter melhora dos sintomas. Então esse é basicamente o modo que nós tratamos a epicondilalgia lateral, a dor lateral no cotovelo, e também a evidência atual, como ela nos encaminha. Se você gostou, curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal. Espero que essa aula tenha acrescentado algo para você. Um grande abraço e até a próxima.